Livro do Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 20 até o versículo 12 do capítulo 9. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. E eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, seus oficiais e do seu povo, não ficou uma só mosca. Mais ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou o povo ir. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor estará sobre o teu rebanho, que está no campo, e sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de fornos, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. E ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu,
e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Senhor, dê-nos tua bênção para que agora ouçamos tua doce voz pela leitura da tua palavra, pela pregação da mesma, pelo entendimento que só pode vir das mãos do teu Espírito. Por isso te suplicamos que o Espírito bendito de glória e de majestade, que já habita em nós, que Ele mesmo possa nos instruir quanto àquilo que lemos, e também que Ele mesmo nos habilite a aplicar estas verdades ao nosso coração, para que de fato nossas vidas sejam transformadas e experimentemos mais e mais das dádivas benditas que o Senhor já nos concedeu em teu Filho, o Senhor Jesus. Ó Deus, também dê-me tua graça para que as minhas fraquezas e falhas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente dá-me graça e abençoa o teu povo, e então instrui-nos pela tua palavra. Essa é a nossa súplica, é a nossa oração, e nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Às vezes nós temos uma concepção de que o poder é demonstrado sempre em coisas muito grandiosas, né? Eu estava acompanhando aí alguns relatos da guerra, e quando você vê aquelas armas imensas, né? Os canhões, os foguetes, então o tamanho das armas demonstram também, estão relacionadas ao seu poder de destruição. E muitas vezes os crentes acham que para Deus mostrar o seu poder, Ele também tem que usar grandes coisas, não é? Ele tem que fazer coisas muito, muito enormes, ou tem que usar armas como as que os homens usam para demonstrar a sua ira, o seu poder, a sua justiça, e para causar o dano necessário segundo o seu querer. Mas o texto nos ensina que não é assim que Deus age. Deus usa coisas pequenas para o seu propósito bendito, e estas coisas pequenas nas mãos de Deus são operadas com grande poder de destruição, e os crentes precisam lembrar desse princípio ao longo de suas vidas. Este é o segundo ciclo de pragas. Os irmãos devem lembrar que eu expliquei que as pragas estão divididas em 3 ciclos. Cada ciclo com 3 pragas, sendo a última a morte dos primogênitos, como sendo então o fechamento. Nesse segundo ciclo de pragas, os irmãos podem perceber que estas pragas, elas têm um propósito diferente das primeiras pragas. Enquanto nas primeiras o Senhor estava asseverando que somente Ele era Deus na terra, agora nesse segundo ciclo Deus comunica a Faraó que Ele é o único que é digno de ser cultuado e que Ele tem um relacionamento com o seu povo. Nesse segundo ciclo de pragas, os irmãos vão perceber, por exemplo, que diferente das primeiras, Deus não vai dizer a Faraó: levanta o teu bordão, mas agora o texto vai nos dizer que a mão do Senhor agiu ou fez, ou seja, o próprio Senhor fez aquela ação. Quando o texto omite a presença do bordão de Faraó, e quando o texto apresenta é isso mesmo, não se preocupem, os filhos dos crentes choram. Então, quando o texto omite a expressão o bordão de Moisés, mas apresenta o Senhor o fez, então a ideia é de mostrar que o mesmo que ordena também é o mesmo que executa.
E isso foi uma demonstração clara de que poder e sabedoria estão juntos nas mãos do Senhor. Então, a demonstração do poder e da sabedoria divina não foi apenas mencionada na execução das pragas, mas na orquestração e na ordem para que elas acontecessem. E nesse segundo ciclo, o Senhor, então, Ele mesmo age por sua própria mão, com exceção da última praga, e desta forma Ele ensina ao seu povo e demonstra aos pagãos que o poder e a sabedoria, aquele que ordena também o mesmo que executa, e foi apresentado ao povo, a fim então de nutrir o coração dos crentes, fé, mas trazer o temor ao nome do Senhor ao coração daqueles que creem. Uma terceira questão que também deve ser observada por nós, nesse segundo ciclo de pragas, é que essa é a primeira vez que Deus fará distinção entre o seu povo e o povo egípcio. Nas primeiras 3 pragas, o povo de Israel sofreu com as águas que foram transformadas em sangue, sofreu também com a invasão das rãs, e rãs por todas as partes, e a terra cheirou mal depois que o Senhor ordenou a morte das rãs. E o povo também sofreu com os piolhos. Mas a partir da 4ª praga, o Senhor disse que faria distinção, separação entre o seu povo e o povo de Israel. A menção da separação envolve exatamente, não apenas que Deus conhece quem são os seus, mas, sobretudo, qual é a intenção de Deus em resgatar aquele povo. Qual é a intenção divina em ter aquele povo para si. Então o Senhor vai ensinar sobre essa intenção. Ambiente de separação, Ele separou o povo de Israel do povo egípcio. O Senhor Jesus Cristo fala sobre essa separação no dia do juízo, em Mateus 25, 32, quando Ele disse que quando todas as nações comparecerem diante do trono, as ovelhas serão separadas dos bodes, né? Os cordeiros serão separados dos cabritos. A palavra distinção na sua Bíblia, ela poderia ter sido traduzida literalmente como resgate, como salvação. Então, quando o Senhor disse, eu farei distinção, Deus está dizendo, eu resgatarei o meu povo, e eu não estou resgatando o meu povo do sofrimento apenas, mas eu estou resgatando o meu povo, provendo salvação ao meu povo, através do sofrimento. Ele estava trazendo o sofrimento ao Egito, e então, através desse sofrimento, o Senhor, então, resgataria o seu povo, demonstrando a sua intenção para com este povo. Bom, dito isto então, eu quero trabalhar com os irmãos sobre essa intenção divina. Qual é a intenção de Deus com o seu povo? Qual é a intenção que a Bíblia revela sobre Deus e os salvos? A Bíblia nos ensina que Deus tem uma intenção, e essa intenção é de um relacionamento de amor, um relacionamento pactual, um relacionamento que envolve graça. Então, a intenção divina é de um relacionamento de amor com o Senhor. Eu vou apresentar 3 características desse relacionamento, fazendo as devidas aplicações para as nossas vidas. E antes de entrar no tema propriamente, isso tem tudo a ver com a nossa vida cristã, irmãos. Muitos crentes têm uma vida vazia com Deus porque eles não sabem qual é o propósito pelo qual Deus os criou e os salvou e vive com eles. Muitos crentes entendem a vida cristã como o exercício de serviço apenas, desconsiderando aspectos da fé e do amor. Então se torna um relacionamento maçante, porque na cabeça destes há apenas alguém que manda para se usufruir e outros que obedecem para não morrer. Isso, na verdade, é uma heresia do diabo, mas que paira na mente de muitos no seu relacionamento ou na sua vida cristã. Então, a intenção divina é a intenção de um relacionamento de amor e de graça.
para com aqueles que ele salvou. E 3 características são apresentadas nas pragas que foram trazidas sobre o Egito, que nós devemos observá-las. A primeira característica é a característica do resgate. Então, na primeira praga, o Senhor comunicou claramente, dizendo: farei distinção, eu resgatarei o meu povo. Então, a primeira característica desse nosso relacionamento é que nós éramos escravos e fomos resgatados, comprados para pertencer a alguém que nos ama. A segunda característica é a misericórdia na preservação. E a terceira e última característica é a salvação como a cura perfeita para os nossos problemas ou para as nossas doenças nesta vida. Então, 3 características relacionadas ao nosso relacionamento com o Senhor. A primeira coisa que Deus disse na primeira praga, depois de dizer a Faraó, ele diz assim: deixa ir o meu povo para que me sirva, verso de número 20. E no capítulo verso 1, na segunda praga do segundo ciclo, ou seja, a quinta praga, o Senhor disse por meio de Moisés a Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva. A declaração de deixa ir o meu povo para que me sirva é uma declaração da intenção divina. Qual é a intenção de Deus com o seu povo? E quando Deus diz que Ele quer este povo separado daquela terra e separado daquele povo, e Ele então diz: eu quero que eles me sirvam, a ideia é de um casamento, a ideia é de um relacionamento pactual de amor. O próprio Faraó, respondendo posteriormente a Moisés, disse: não, vocês podem cultuar a Deus aqui mesmo. Ele entendeu o que significa servir. O servir está relacionado ao culto, à adoração, a uma vida de comunhão com o Senhor, a um relacionamento. E notem, meus irmãos, que quando Deus diz a Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva, declarando a intenção, não é, do seu relacionamento com o seu povo, e todo o Antigo e depois o Novo Testamento ratificam isso. Deus está como um noivo, comunicando suas intenções de casamento para com a sua noiva. Deixa ir o meu povo para que me sirva. É uma declaração da sua intenção como um noivo que está então comunicando-se, dizendo que quer casar com aquela jovem, com aquela noiva. Então, essa intenção de casamento, essa intenção de relacionamento, essa intenção de essa aliança pactual com o seu povo, ela é muito mais do que o exercício do serviço. Na verdade, o servir ao Senhor é o ambiente aonde eu vivo em amor para com Ele e usufruo de seu amor para comigo. O ambiente do serviço é o ambiente aonde, pela fé, eu demonstro que o amo e pela fé eu experimento de seu amor para comigo. Infelizmente, de uma forma geral, os trabalhos na igreja, as atribuições que às vezes nós alcançamos na igreja, por exemplo, elas não servem para me aprofundar no meu relacionamento com Deus, mas elas servem muitas vezes para que eu me aproprie de algo a fim de querer ser Deus. Nosso relacionamento com o Senhor, ele de fato é um relacionamento de amor e ele é experimentado, colocado em prática num ambiente de fé e de serviço. Mas, se eu retirar o amor desse ambiente, pode até ser que haja uma fé, e essa fé não vai ser a bíblica, a boa. E pode até ser que haja um serviço, mas esse serviço não será o que glorifica ao Senhor. Ele certamente honrará a outro. Então, os crentes precisam compreender que a vida cristã se trata de um relacionamento, de uma aliança, de um casamento, aonde o noivo comprometeu-se eternamente em amar a noiva, e aonde a noiva, mesmo tendo se sujado com o pecado, foi resgatada pelo noivo, e ela então se compromete em amá-lo eternamente
no desempenho da fé e no desempenho do serviço. Por isso que quando o Senhor comunicou então na primeira praga a Faraó, verso 22, o Senhor disse: eu vou fazer uma separação entre a terra de Gósen e a terra em que habita, né, o teu povo. É estranho essa colocação de Deus. Ela é estranha. Quero que vocês entendam. Ela é estranha. Em que aspecto? Toda a terra era do Egito. Toda ela era do Egito. A terra de Gósen, né, é a região no delta, no norte do país. Deus disse: aquela terra eu farei uma distinção entre ela e o resto do país. É estranho. Por que é estranho? Porque ele não disse: eu vou fazer uma separação entre as pessoas, vou fazer uma separação entre a terra. Por que isso? Porque o Senhor está exatamente dizendo, e Ele está falando de algo que viria futuramente, que era a terra prometida. Ele está dizendo que as fronteiras de Gósen, de fora para dentro, elas promoverão vida. Mas a partir das fronteiras de Gósen para fora, para o resto do país, habitaria a morte. Então, a declaração do Senhor, fazendo referência a essa questão da terra, Ele está já prenunciando que este relacionamento, ele não é abstrato, mas ele é um relacionamento palpável. Daí, futuramente, mais adiante, o Senhor mencionar uma terra para habitar com o seu povo. Daí, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, João vai dizer que ele é o Emanuel, aquele que em terra, num lugar, habita com o seu povo. Então, é uma declaração de um relacionamento vivo e verdadeiro, um relacionamento de amor que Deus estabeleceu para ter com o seu povo. Hoje, nós vivemos numa terra falida pelo pecado, mas das fronteiras do Evangelho para dentro, e essa é o nosso novo céu e nova terra que aguardamos, mas que já experimentamos, nós temos vida. Mas do Evangelho, das fronteiras do Evangelho para fora, não é? Onde não há esperança de novos céus e nova terra, de um lugar, então só a morte. O Senhor, então, ao declarar desta forma, dizendo que traria mal sobre a terra do Egito, e não apenas sobre as pessoas do Egito, julgando a terra e julgando o povo, o Senhor dá testemunho da sua soberania. Ele dá testemunho de quem Ele é, o Senhor também da terra. Ele mostra o seu poder e a sua sabedoria, e tudo isso conjugado, dirigido para um relacionamento vivo com o seu povo e um relacionamento de ira com aqueles que não são seu povo. Daí o Senhor então mencionar que protegeria os rebanhos, e daí o Senhor também mencionar que traria morte sobre os rebanhos. Isso então é ensinado pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, do verso 28 ao verso 39, como sendo a declaração desse relacionamento, não é? Aquilo que os teólogos chamam de a eleição amorosa de Deus. E apenas para ler o capítulo 8 de Romanos, é só observar, por exemplo, o que Paulo disse, né, no capítulo 8, no verso de número 39, depois de falar desse relacionamento e desse amor. Então, capítulo 8, verso 38 e 39, Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a própria morte, a morte se dá na terra, por isso a relação da terra, não é? Nem a vida, nem anjos, nem principados, não é? Nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade podem nos separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós temos um relacionamento vivo e verdadeiro com esse Deus, um relacionamento que é palpável, que é experimentado nesta terra e que certamente será consumado no sentido de perfeição na vida por vir. Como nós aplicamos isso à nossa vida? Entendendo primeiro a praga. A Bíblia diz que Deus trouxe ao Egito enxames de moscas. A palavra mosca, ela não é bem exatamente mosca no original, dá a ideia de mosca. Mas é muito sugestivo também
a ideia de besouros, não é? O escaravelho, um besouro. Os besouros eram sagrados na terra do Egito, tá? E para estes, não é? Para os egípcios, eles preservavam estes besouros. Por isso o Senhor encheu aquela terra, inundou aquela terra desses insetos, provocando então todo tipo de desconforto e males. Mas há um agravante sobre isso, que tem a ver com o relacionamento. Os egípcios, observando os besouros, perceberam que eles faziam, esferas, bolinhas do estrume dos animais. E eles então observaram que os besouros rolam, essas bolinhas para os seus buracos, escondendo-as. Então, levantaram os olhos aos céus, tentando discernir o movimento do entardecer, do dia e da noite, o anoitecer e o amanhecer. Então, eles propuseram a triste ideia de que havia um grande besouro em volta do sol, já que o sol tem uma aparência semelhante às bolinhas feitas de estrumes, pelos besouros. Este grande besouro, então, rola o sol ao entardecer no submundo, escondendo, trazendo para dentro do seu buraco. E então dura toda uma noite este processo, até que este sol volte, porque ele está sempre rodando, rolando a bolinha, o besouro, até que ele role novamente este besouro, esta bola, o sol, e então seja dia novamente. Talvez você ache que isso não tem, é uma coisa ilógica. Não, mas tem toda lógica para isso. Quando eles conceberam estas ideias, eles estavam tentando discernir o aspecto da eternidade. O amanhecer e o anoitecer acontece invariavelmente. E eles queriam entender como se dá isso. Então, eles conceberam que, na verdade, isto era um apontamento para a eternidade, a perenidade da vida, sol, dia e noite. E aplicaram isto então às suas vidas, de tal modo que havia um besouro, chamado Kéfer. Este então era, na verdade, o Deus da ressurreição, o Deus da vida eterna, era representado por um besouro chamado Kéfer. Eles então, ao olhar para os seus besouros, viam então o seu Deus, e ali eles se relacionavam com aquele Deus falso, depositando sua confiança, tanto no que diz respeito à proteção física, como no que diz respeito à sua eternidade. Quando o Senhor então trouxe aquela praga, o Senhor não apenas inundou a terra com os besouros, mas o Senhor destronou tal tipo de Deus, mostrando que aquele Deus não tinha controle sobre nada, mas que era apenas um objeto da própria criação. Portanto, não merecia a confiança, a fé, o amor, mas apenas deveria ser tratado como algo da própria criação. Hoje em dia, meus irmãos, existe muitos Kéfer modernos, os deuses da ressurreição, da vida eterna. Talvez eles possuam aparências mais bonitas do que a aparência de um besouro. Eu vou lhe dar um exemplo de como Satanás sagazmente tenta tirar de Cristo, que é o único Deus verdadeiro que tem a vida eterna, e tenta colocar os olhos dos homens em outros deuses, que não existem, são criações humanas. Todo mundo aqui já assistiu ou leu as histórias do Peter Pan, que vive num lugar encantado, aonde nunca se envelhece e, portanto, nunca se
morre. E a consequência é de uma vida eterna, sem responsabilidades. Não pense que as histórias surgem do nada. O nosso inimigo é extremamente habilidoso, até no campo da literatura. Não estou dizendo que é pecado ler a história, só estou dizendo que não leia inocentemente. Inocentemente. Infelizmente, muitos Kéfer modernos, e para nossa grande surpresa e tristeza, os crentes muitas vezes preferem estes do que o Senhor Jesus Cristo. Do que o Senhor Jesus Cristo. Há um Kéfer moderno que invadiu o mundo ocidental e que a igreja abraça com mãos dadas, que nós iremos explorá-lo mais adiante na última praga, que é exatamente os esforços da medicina para retardar o envelhecimento. Por que as pessoas não querem envelhecer? É porque lhes foi feita uma promessa de uma eternidade sem Cristo. E para isto é necessário que, assim como eles que adoravam um besouro, outras coisas sejam adoradas, como por exemplo, a aparência física. Em João 6, o capítulo 6, o verso 68, a palavra que o Senhor Jesus Cristo nos traz com relação a estas coisas é a seguinte. João 6, 68, o Senhor disse então, na verdade foi Simão Pedro, quando o Senhor falou dos escândalos, Cristo disse, vocês também querem ir embora? E Pedro disse, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não há vida eterna fora do Senhor Jesus Cristo. Isso afeta o nosso relacionamento, isso afeta o nosso culto. A ideia da eternidade afeta o culto dos crentes, a vida de comunhão dos crentes com o Senhor. Quer ver um exemplo? O povo de Israel, naqueles dias, amado por Deus, mas não correspondia a este amor por causa ainda da má compreensão sobre quem era Deus e também da vida eterna. Notem que no capítulo 5, o povo de Israel, quando enfrentou o primeiro desafio, depois que creu na palavra de Moisés, o primeiro desafio, que foi o acréscimo, o agravamento da escravidão, o povo murmurou. E não apenas murmurou, mas o povo julgou que Deus era o causador de suas dificuldades. E o Senhor ficou por culpado dos problemas de Israel naquele momento. Muitos crentes também vivem assim com Deus, não é? Culpando o Senhor pelos seus problemas, porque a sua expectativa, a sua concepção quanto à vida eterna não está em Jesus Cristo. Está em Kéfer, ou Kéfer, sei lá como é, porque essa é uma pronúncia transliterada, um nome antigo. Está em deuses da ressurreição, ou deuses modernos que prometem vida eterna para as pessoas. Muitos crentes estão como Israel, sendo povo de Deus, mas estão enredados, ensopados, encharcados de concepções pagãs. E por isso, se alguém lhes perguntar por que Deus te salvou, talvez seja uma pergunta difícil para ser respondida. Nós temos um relacionamento de amor com um Deus que nos amou antes da nossa existência. Nós temos um relacionamento de amor com Deus que nos amou quando estávamos enlameados em todo tipo de podridão e maldade. Nós temos um relacionamento de amor com
um Deus que graciosamente não nos ama por um momento, mas que estabeleceu uma vida inteira, uma eternidade inteira, para que tal amor se consuma. Este relacionamento, ele é vivido, o seu início é aqui, na terra. Então nós precisamos viver esse relacionamento glorioso, amoroso com o nosso Deus. A segunda característica desse relacionamento é a preservação, né? A misericordiosa preservação divina. Então, olha que coisa interessante, não é? Na segunda praga, então besouros à la volonté. Deus está tornando os ídolos egípcios repugnantes para os adoradores deles, né? Dos ídolos. Então, na segunda praga, o Senhor comunica a Faraó dizendo o seguinte: eu vou matar os teus rebanhos. Todos os símbolos da tua prosperidade, da tua riqueza e do teu povo eu vou matar. Mas não tirarei a vida de uma ovelha sequer do povo de Israel. Então, o Senhor trouxe uma doença, não sabem. É engraçado que os estudiosos tentam decifrar, né? Alguns acham que talvez fosse algo parecido com um vírus. Eu não sei bem, mas o antraz, que é usado como... não, né? Pleiteou-se usá-lo como arma biológica, então eles acham que talvez fosse o antraz, haja vista que você no sentido, né? Eles tiveram uma proliferação de muitas epidemias que trouxeram um conjunto bacteriológico e viral muito propício e forte. Então águas apodrecidas, peixes apodrecidos, moscas apodrecidas, rãs apodrecidas, não é? Piolhos nos homens e nos animais, não é? Então agora o efeito do Senhor, o Senhor trazendo o efeito de tudo isso, a somatória de tudo isso para eles, mas no quesito da riqueza, o Senhor então trouxe essa praga, essa pestilência mortal sobre os rebanhos egípcios. E é maravilhoso como Deus lida com as coisas, porque Ele está trabalhando o relacionamento com o seu povo e com os pagãos, que se relacionam com os seus deuses. E Deus está ensinando, dizendo assim: olha, a idolatria é uma tolice. O relacionamento idólatra é um relacionamento de tolos, é uma tolice. E a razão é simples, porque os ídolos não podem corresponder ao amor atribuído a eles pelos seus idólatras adoradores. Então Deus estava ensinando que a idolatria é uma tolice. Quando Deus eliminou os rebanhos, não todos, né? Ficaram alguns por conta das outras pragas, o propósito para as demais. Deus estava humilhando, não é? Os deuses pagãos, e dentre eles um chamado Apis, que era um deus masculino, né? Representando o poder sexual e que tinha relacionamento com o gado, cabeça de touro e assim por diante. E também estava humilhando uma deusa, a deusa Hathor, que era uma deusa, né, feminina, que representava o glamour, né, o aspecto da sensualidade feminina, o glamour feminino e a maternidade, né? E também tinha cabeça de vaca. Então, vacas e touros eram consagrados no Egito. Nós temos nos dias modernos a Índia, né, que tem esses animais como sendo superiores a eles, né, porque são seus deuses, né? Então, são superiores aos indianos. O Senhor, então, estava eliminando, né, humilhando esses deuses e mostrando que a idolatria, ela nada mais é do que um relacionamento tolo que o pecador tem com o seu próprio pecado, que o pecador tem consigo mesmo e suas imaginações. É interessante observar que Deus disse que preservaria deste caos tudo o que pertencia a Israel. Então o Senhor disse que não vai morrer nada de Israel,
somente dos teus vai morrer. Mas lembrem que a terra de Gósen também teve águas podres, moscas, águas podres, rãs e piolhos. Então o ambiente era propício, só tinha uma diferença. E nesse caso foi a infestação dos besouros. Então Deus deixa claro, olha, de lá não vai morrer nada, eu só vou matar os daqui para que você saiba que é uma tolice o seu relacionamento com o seu pecado, com a sua idolatria. E assim, por essa manifestação da preservação poderosa de Deus, Deus também estava comunicando a Israel, ao seu povo, que ele é poderoso não apenas para proteger os crentes fisicamente, mas sobretudo para protegê-los espiritualmente, para proteger seus corações dos ataques do pecado, dos ataques da carne, dos ataques de Satanás. Então o Senhor trouxe um caos na ordem criacional para humilhar os deuses egípcios, mas para ensinar a Israel que, de fato, nesse relacionamento de amor e graça, o Senhor não apenas preserva-nos fisicamente, mas, sobretudo, preserva o nosso coração. Por que que Deus disse isso a Israel desta forma? A razão é simples. Notem que quando os egípcios viram seus ídolos mortos, sem nada poder fazer por eles, notem que quando os egípcios perceberam que os seus deuses não podiam sequer se defender do ataque deste Deus oponente na cabeça deles, isto configurou um ambiente de completa desesperança. Aonde está o meu Deus agora? Aonde está a sua promessa de livramento, de salvação, de poder? Aonde eu depositei minha confiança? Essas perguntas, elas giravam continuamente na mente dos egípcios. Não há esperança. Não foi apenas a dor do prejuízo físico, mas foi exatamente o coração dilacerado, porque a fé idólatra, ela não gera outra coisa senão dor e tristeza. Do outro lado, o povo de Israel estava sofrendo, eles ainda eram escravos, eles estavam também pagando o preço das pragas anteriores, então eles estavam em sofrimento. E quando Deus fez distinção dos egípcios e do povo de Israel, o Senhor estava comunicando-lhes esperança, dizendo-lhes que em tempos de dores e em terras de escravidão, Ele é poderoso para suster o seu povo. Então Deus estava, em outras palavras, comunicando desesperança aos egípcios, esperança a Israel. Deus estava tirando o consolo egípcio, mas dando consolo na dor ao povo de Israel. Deus estava dando ânimo naquele tempo de tristeza, de fraqueza, eram escravos, dando isso a Israel, mas Deus estava trazendo fraquezas sobremodo ao povo egípcio por conta da sua idolatria. Deus tirou a esperança do povo dos egípcios em tempos sombrios como estes, tempos de caos, mas o Senhor deu esperança ao seu povo nesse tempo de caos. O Senhor, de fato, ao preservar os seus rebanhos, comunicava-lhes que era poderoso para protegê-los, não apenas fisicamente, mas sobretudo no coração. Que aplicação fazemos disto para as nossas vidas? Então, hoje em dia, existem também deuses modernos que podem ser comparados com os rebanhos egípcios, não é? E estes deuses também visam promover consolo, conforto, encorajamento em tempos difíceis, não é? Esses deuses também buscam proporcionar sentido para a vida. É o que eles pleiteiam, né? Os deuses modernos pleiteiam, né? Os deuses modernos que nós temos hoje, comparados com aqueles do passado, são exatamente o sexo, a beleza, não é? E até mesmo o aspecto
aspecto da maternidade no sentido negativo, como no caso das abortistas e das feministas. São os deuses modernos que visam trazer segurança, visam trazer conforto, consolo, significado. As pessoas que muitas vezes são desvairadas sexualmente, não é porque ela tem algum distúrbio ou porque tenha mais força do que outros, mas na verdade é porque possuem um coração onde o significado está ali. Os famosos garanhões não são porque são grandes homens, na verdade porque são idólatras. E o seu ídolo os direcionou a encontrar sentido naquela área. Então, são os deuses modernos, não é? Do sexo, da beleza e da maternidade, no sentido negativo, né? Como já expliquei, que tem assaltado a igreja nos nossos dias e tem levado muitos crentes a não terem um relacionamento onde Deus de fato possa preservá-los, mas eles buscam se preservar através desses deuses falsos, através desses deuses pecaminosos. Vou lhe dar um exemplo disso. O rapaz, a moça vai casar, eles então, antes de olharem o futuro noivo, a futura noiva, pelo âmbito da fé, eles olham pelo âmbito da aparência. Ah, pastor, mas é errado casar com uma pessoa bonita? Não. Só que entenda, o padrão de beleza, ou a beleza física, no âmbito dos relacionamentos, ela está ligada aos desejos sexuais. Por que você julga alguém feio? Porque você não vai querer fazer nada com ele. Por que você julga o outro bonito? Entende? O padrão, não estou dizendo no sentido de querer, como achar alguém bonito nesse assim, né? Mas a beleza física nos relacionamentos está entrelaçada, intermeada, ligada com a questão sexual. Então o rapaz vai casar, ele não procura ver se essa mulher será de fato uma companheira na fé até os dias finais da vida. Pode até procurar, mas primeiramente vem a beleza, o aspecto da beleza, ou seja, o agrado no âmbito sexual. Não é errado, mas eu só estou querendo mostrar como a cultura hoje ela tem direções de ídolos no âmbito dos relacionamentos. Como ela tem ídolos direcionando os relacionamentos. Na igreja, do mesmo jeito. Mesma coisa na igreja. Às vezes, os nossos relacionamentos também são pautados desta forma, não no aspecto sexual do ato em si, mas muitas vezes as afinidades, elas são traçadas segundo aquilo que eu gosto, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu acho. E então nós ignoramos e atropelamos o mandamento de nos amar uns aos outros, a despeito de diferenças, gostos e etc. Então, por que isso acontece? Porque no fundo, pode examinar, abra bem aí o coração, como quem está caçando a agulha no palheiro, abra bem, você vai encontrar lá no assoalho palavras como segurança, conforto, entendeu? Palavras como preservação. Se eu fizer assim, eu estarei me preservando, me protegendo. E a palavra diz que o Senhor é o nosso verdadeiro e único sustentador, preservador. Portanto, para vencermos os ídolos modernos, você precisa o ensino bíblico da superioridade da fé e da idolatria, da religião idólatra como sendo algo provido pela tolice, né? Algo vindo de Satanás. Em terceiro e último lugar, esse talvez seja o tópico, né, mais atual dos nossos dias, todos são, mas
O que nós fazemos com as doenças que não têm cura? É disso que a terceira e última praga do segundo ciclo trata. O que é que você faz com doenças incuráveis? O texto fala sobre a esperança na desesperança. Então, na terceira praga, os versos de 8 a 12, não é? Um detalhe, no verso 7 do capítulo 9, Faraó, quando viu todos os seus bichos mortos e estava no auge da sua tristeza, no fundo do seu desânimo, experimentando ao máximo a tolice da idolatria, ele mandou alguém, veja se no curral dos hebreus morreu um bicho, por favor. E aí a notícia que lhe é dada é, olha, está tudo vivinho da Silva, inclusive está até dando cria os bichos. E aí o texto completa dizendo o seguinte, desta vez não foi Faraó quem endureceu o seu coração, mas o texto diz o quê? O coração de Faraó se endureceu, no sentido de que ele estava duro e Deus não o permitiu que se amolecesse. Permanece duro. Em profundas lágrimas e desesperança, mantenha-se como está, como o Senhor disse. Aí o texto prossegue então e vai tratar das doenças incuráveis, né? A esperança no ambiente da desesperança. Então, o texto diz, e veja como agora é diferente, o Senhor disse a Moisés, olha, vai, pega no forno, lembra que os hebreus eram escravos egípcios para fabricar tijolos, então tinha fornos ali, pega lá uma mão cheia daquela cinza, da cinza dos fornos, te apresenta a Faraó e joga ao ar. Aquela cinza, ela cairá como se fosse pó miúdo e por meio dela eu farei com que o povo adoeça, com uma doença que não tem cura. Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, ele se apresentou a Faraó, não é? E então, o verso 10, lançou a cinza ao ar, e então os homens passaram a ter úlceras, tanto nos homens como nos animais. Essas úlceras, entenda a linguagem, então os homens passaram a ter feridas, bolhas que se rompiam, então, né, quem já teve algum tipo disso, alguns acreditam que eram furúnculos, pode ser os furúnculos ou as bolhas, mas o certo é que essa era uma doença incurável, que o Senhor trouxe sobre o povo, não é? Uma doença gravíssima, exatamente para levá-los a um estágio de maior desesperança, não é? A um estágio de maior desesperança. Quando o Senhor então preserva o seu povo e faz adoecer o povo egípcio, o Senhor está mostrando que somente em Cristo, que é nosso Salvador, é que de fato nós encontramos o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira confiança e a verdadeira esperança, mesmo em tempos de desesperança. Os sofrimentos, as doenças sérias ou doenças incuráveis, como neste caso, estas doenças, elas só se consumam na morte, né? Elas se consumam na morte, ou seja, é quando o último fio de qualquer tipo de alívio é retirado, né, dos homens nesta terra. Portanto, a morte, ela é o crivo das falsas esperanças. Sabe o crivo? Quem faz tapioca sabe. Você quer deixar a massa mais fininha, quem mexe em construção sabe. O crivo das desesperanças, o crivo da idolatria é a morte. Porque nela são barradas todas as falsas esperanças. E todos os deuses falsos, criações dos homens, também caem no pó como seus adoradores. Por isso Deus trouxe a doença aos egípcios. É interessante notar que eles tinham deuses para tudo, né? Por isso que não tinha Deus nenhum cuidando deles. Deus estava humilhando o Deus da cura com uma doença sem cura. Havia uma divindade egípcia, de muitas que eram atribuídas o poder de curar. Essa divindade é a divindade Sekhmet, mais ou menos assim o nome.
E essa deusa tinha uma cabeça de leão e ela era a deusa da cura. Era a deusa da cura. Só que notem que o texto diz no verso 11 que os magos agora não estavam mais tentando promover a cura ou tentando criar úlceras, não é, para combater a criação divina. Os magos não podiam ficar diante de Moisés por causa dos seus tumores. Ou seja, desvaneceu toda a esperança egípcia no que diz respeito à cura. Os magos não podiam sequer ficar em pé. Tamanho era as dores e tamanha era o efeito daquelas úlceras, daquelas bolhas, daqueles furúnculos, o que quer que Deus trouxe a eles naqueles tempos. Eles não podiam sequer ficar diante de Moisés. Então, eles estavam completamente desamparados. Nos nossos dias, também há um Deus da cura, não é? E este Deus tem feito os crentes se dividirem em seus relacionamentos com Deus, em seu coração, porque todo relacionamento exige entrega e confiança. E há um Deus moderno que também exige isso, não é? Exige entrega e também exige confiança. E isso no aspecto da cura. E este Deus, então, ao qual me refiro, chama-se medicina. Com o avanço do conhecimento dos remédios, do funcionamento do nosso corpo, o homem cresceu muito e isso é uma dádiva divina. O problema é quando a medicina começa a se tornar o objeto da fé, o objeto da esperança das pessoas. Por isso que esta última praga, ela se dirige nesse relacionamento com Deus, ela se dirige a examinar essa questão. O que é que você faz quando você está com uma doença séria ou sem cura? Qual é o seu comportamento? Como você reage diante destas coisas? Muitas pessoas, quando são afligidas com estas doenças ou situações dessa natureza, elas muitas vezes ignoram completamente que elas ainda estão com Deus em um relacionamento de amor e que ao final dos seus dias nessa terra, ela continuará num relacionamento de amor com Deus. Mas porque houve uma mudança no coração e o Deus que lhes foi apresentado pela cultura e até pela igreja ao longo da vida foi a medicina, então agora quando ela não consegue mais encontrar esperança nesse seu Deus, então a vida acaba. E é comum encontrarmos pessoas em estado terminal que desistem de viver. A eutanásia assistida tem sido um problema nos nossos dias. E muitos crentes não veem problema, não, ele está sofrendo e tal. Bom, mas o mandamento diz, não matarás, eu não posso me matar. É preciso que haja uma razão para isso. E a razão é simples, não é? Os deuses estão exigindo o culto. E então, como eles não podem mais satisfazer, curar, então a desesperança ocupa por inteiro aquele coração. Enfim, o que é que nós fazemos quando situações como essa aparecem? Veja, isso afeta o nosso relacionamento, oração, culto ao Senhor, uma idade consciente de que Deus está conosco, comigo. Nós precisamos pensar sobre isso. Talvez alguém pergunte, mas por que uma pessoa particularmente pode ter uma doença extremamente particular? Não é? Bom, nós não sabemos dizer por que talvez alguém tenha aquela doença em si. Mas nós podemos afirmar pela Escritura que em todos os casos de enfermidade, e sobretudo nos casos de enfermidades incuráveis, Deus está dando oportunidades para que nós nos renovemos em nossa fé, em nosso amor e em nosso arrependimento. São momentos que temos agora o nosso coração sem muitas vezes a vaidade deste mundo. Buscando como no Salmo 139, sonda, Senhor, o meu coração. Há caminhos maus, mostra-me para que me arrependa deles. No Salmo 38, Davi estava em dores, passando por sofrimento.
sofrimentos, e no verso 18, ele então, arrependido, confessa os seus pecados. Os momentos de desesperança são momentos de esperança para quem está em Cristo, porque eles nos promovem oportunidade para nos examinarmos, para nos arrependermos de pecados que talvez nós nunca nem sequer buscamos considerar lá atrás. Ele nos dá a oportunidade de visualizar de uma forma mais concreta, não é? A nossa vida com o Senhor. Em Marcos capítulo 5, eu não vou ler os textos, os versos de 26 a 34, o texto daquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, e então o Senhor vai dizer àquela mulher no verso 28, vai-te em paz, fica livre do teu mal. E ele disse isso quando ele disse, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então o Senhor é poderoso para curar alguém de algo incurável, como também é poderoso para não curar, mas dando oportunidade para que a pessoa cresça em renovar o seu amor, o seu arrependimento, o seu relacionamento com o Senhor. Eu concluo dizendo, conforme Apocalipse capítulo 21, 4, as enfermidades incuráveis são grandes outdoor. Como é o plural de outdoor? Não sei. Outdoors? Sei lá. É uma palavra estrangeira, né? Então, não sei, é um estrangeirismo, mas são outdoors no plural. Mas as doenças incuráveis são grandes letreiros. Pronto, está aí o correspondente em português. Grandes letreiros de Deus, anunciando que há um fim para essa existência, não é? Que há uma esperança celestial para os crentes. As doenças incuráveis, os momentos de grande desesperança são proclamações de Deus, de que nós temos uma esperança celestial, um relacionamento com Ele, e que, portanto, os problemas físicos não devem endurecer o nosso coração, como aconteceu com o tolo faraó, mas devem nos lembrar uma verdade que nós buscamos esquecer ao longo da vida, né? Depois eu trato disso, de que um dia voltaremos para Deus. Um dia voltaremos para o Senhor. Então, nesses momentos difíceis, olhar, saber, reconhecer que temos um relacionamento pactual de amor com o Senhor, que dura por toda a eternidade, nos trará grande conforto e grande alegria, nos será de esperança verdadeira, nos lembrando que nós estamos a caminho de nosso Deus, de nosso Pai, promoverá esperança em nosso coração. Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Examine nessas 3 áreas. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor nos tempos difíceis? Você crê que Deus tem um relacionamento verdadeiro com você ou é uma vida meramente religiosa? Estas coisas todas serão expostas ao crivo no nosso último dia. Então, nos certifiquemos para que experimentemos mais do Senhor nessa terra, olhando a nova terra, o novo céu. Que Deus seja conosco então.